Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. E no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Soleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Invisto na Bolsa desde 2006, completo, portanto, 15 anos investindo na Bolsa de Valores. Esse canal eu criei não para fazer análise de ações nem recomendações. Aqui eu procuro passar para vocês um pouco da minha trajetória profissional e enquanto investidor. Eu espero que as lições que eu tenha aprendido ao longo desses anos, as coisas que eu pude vivenciar, experimentar, possam ter alguma utilidade para vocês. Se sim, deixe seu like e compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer. Vamos fazer uma grande corrente do bem, levando conteúdos de qualidade e informações para mais e mais pessoas. Muito bem, estamos fazendo o nosso estudo de caso da Oi. Nesse domingo a gente já publicou um vídeo mais cedo e agora a gente está exatamente concluindo esse nosso estudo de caso neste final de semana. Aproveito para falar sobre um fato que foi relevante que aconteceu ao longo dessa semana, que foi a questão da nova lei de falências, havia sido aprovado no Senado, foi para a sanção presidencial, o presidente tinha feito uma série de vetos, alguns dos vetos eram prejudiciais à Oi, voltou para o Senado e o Senado derrubou os vetos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso para vocês terem noção do impacto que esse novo projeto, essa nova lei, sua nova estrutura, a nova estrutura da lei de falências, para vocês perceberem o impacto que isso causa do ponto de vista positivo para a Oi, certo? Primeiro vamos fazer um resgate aí, fazer uma linha do tempo. Eu sempre gosto de fazer o passo a passo para que seja o mais didático possível, para que vocês entendam do que nós estamos falando, né? Então vamos recordar que em 8 de setembro de 2020, aconteceu a Assembleia Geral de Credores e nessa Assembleia foi aprovado o plano de aditamento à recuperação judicial da Oi com o seu planejamento estratégico, né? O planejamento estratégico proposto pelo Rodrigo Abreu e sua equipe foi aprovado em sua plenitude pelos credores que se fizeram presentes, maciça maioria, né? Mais de 90% em quase todas as categorias que tiveram direito a voto na Assembleia Geral de Credores. E o que foi que aconteceu? Essa Assembleia Geral de Credores aprovou o plano de aditamento e nesse plano de aditamento houve dois posicionamentos com relação às dívidas da Oi, né? O primeiro, a dívida com os bancos. Houve uma redução, foi aprovada uma redução de 55% no valor das dívidas com os bancos, embora os bancos tenham chorado e depois entraram na justiça questionando isso, mas mesmo assim prevaleceu no entendimento da justiça a decisão soberana da Assembleia de Credores. E depois disso nós tivemos também a redução com relação à dívida da Anatel, né? A Assembleia aprovou um corte na dívida da Anatel de 50%. Quanto era essa dívida da Anatel? Vamos falar sobre isso porque isso casa com a questão da lei de recuperação de falências e recuperações judiciais, né? Então a dívida com a Anatel naquela época, em setembro de 2020, estava na casa dos 12 bilhões de reais. Essa dívida era de quê? Dívida aplicada pela agência à Oi por conta do entendimento da Anatel de descumprimentos de cláusulas contratuais, da concessão, entendeu? Multas, juros, correções, e aí isso estava no valor, na casa aí dos 12 bilhões de reais. Muito bem, quando chegou em novembro, a AGU, a Assembleia Geral, a Advocacia Geral da União, teve uma reunião com a Oi e com a Anatel. Isso foi exatamente no dia 27 de novembro, né? Eles se reuniram, tiveram uma reunião e nessa reunião se acordou o seguinte, se formalizou o seguinte entendimento. O Grupo Oi, com a Anatel e com a AGU, se acertaram nas seguintes condições. A dívida tinha sido corrigida, já estava na casa de 14,3 bilhões, e as partes acordaram
a redução, o desconto que foi acertado na Assembleia de Credores, no dia 8 de setembro, o corte de 50%. Com isso, ficaria o valor remanescente de 7,2 bilhões a ser pago pela Oi para a Anatel. Então, o valor estávamos falando de um valor de 14,3 bilhões, proveniente de 198 multas administrativas aplicadas pela Anatel ao longo de anos e anos e anos, né? E aí se utilizou à época a Lei 13.988/2020, que permite que grandes empresas em recuperação judicial, como é o caso da Oi, passem a quitar suas dívidas com os descontos de até 50%, parcelamento em até 84 meses. Então essa era a lei vigente e foi essa lei que embasou a decisão da Assembleia Geral de Credores do recorte lá no dia 8 de setembro, de que haveria esse recorte da dívida com a Anatel, porque havia uma lei, a 13.988/2020, que previa essa possibilidade. E o parcelamento seria feito em até 84 meses, certo? Então foi isso que foi decidido nessa reunião entre Anatel, AGU e a Oi. Então veja que já temos aí um ganho interessante e é importante dizer, né? Quer dizer, uma dívida de 14,3 foi cortada pela metade, ficou em 7,2. Então 7,2 versus 14,3. Temos aí um ganho de 7 bilhões de dívida que foi anulada, ok? Que foi esquecida. Pronto, então isso é importante entender, que aí a Oi já está ganhando 7 bi com essa decisão, com essa reunião que homologou esse entendimento. Bom, o que foi que aconteceu daí em diante, né? É importante aí destacar que depois disso, nós tivemos um outro projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal. Tinha sido já aprovado na Câmara de Deputados, foi para o Senado e foi aprovado no Senado Federal. E esse outro projeto de lei que foi aprovado no Senado Federal, ele criava uma nova roupagem para a lei de falências. E isso tem a ver com a Oi, né? O que é que dizia essa nova versão desse projeto de lei aprovado no Senado, né? Houve uma votação no dia 25 de novembro, foi o projeto de lei 4458, ele teve o parecer 4458/2020, ele teve o parecer favorável no Senado, foram apreciadas algumas emendas e ele teve a aprovação final no final de agosto, tinha sido aprovado na Câmara de Deputados, né? E ele foi, na verdade, a união entre dois projetos que já tramitavam anteriormente, foi o PL 6229/2005 e o PL 10.220/2018. Né? Então, ambos foram, vamos dizer assim, sintetizados em um só e esse novo projeto foi aprovado tanto na Câmara como no Senado. O que é que ele traz de mudanças, o que é que ele trazia de mudanças importantes? Primeiro, a dívida de empresas em recuperação judicial, que até então poderiam ter o desconto de 50%, que foi isso que embasou a reunião da AGU, da Anatel e da Oi, poderia aumentar o desconto da dívida de empresas em recuperação judicial, nesse novo projeto de lei que foi aprovado no Senado e na Câmara. De 50%, o desconto subiu para 70%. Então veja, o desconto de 50% subiu para 70%. Esse foi o primeiro ganho desse novo projeto aprovado na Câmara e no Senado. Somente isso? Não, tem um segundo ganho. Empresas que estão em recuperação judicial, se venderem ativos e esses ativos forem direcionados também para o pagamento de dívidas dos passivos existentes, essa venda de ativos não necessitará recolhimento de impostos, não haverá incidência tributária. Esse foi o segundo grande ganho dessa nova legislação,
dois grandes ganhos. O desconto da dívida de 50% passou para 70% e houve esse ganho tributário, ou seja, se você vender ativos, uma empresa em recuperação judicial que vender ativos, tendo como finalidade, né, quitação de dívidas, essa venda de ativos, ela não terá necessidade de você fazer a retenção tributária, o pagamento tributário dos impostos. Então essa foi uma grande mudança. Bom, o projeto ele seguiu para a presidência da República e quando chegou em dezembro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vetou alguns itens da lei de falências aprovada no Senado. E o que eram esses itens? Dentre os itens que foram vetados, estava aí essa questão do benefício tributário, que a Oi estaria se beneficiando com isso, de que a empresa não precisaria pagar impostos na venda de ativos. Então essa foi uma das grandes modificações feitas na presidência da República. A gente precisa entender que esse foi um ponto que diz respeito diretamente à questão da Oi. Bom, esse entendimento a gente precisa ter para poder fazer o passo seguinte e entender o que foi que continuou acontecendo nessa linha do tempo, mas isso vai ficar para o nosso próximo vídeo. Aqui apenas uma recuperação de memória para vocês entenderem do que estamos falando e no próximo vídeo a gente conclui esse raciocínio. Amanhã, na segunda-feira, logo cedo. Fique com Deus, um ótimo fim de noite e até amanhã. Tchau.